Muito bem, nós voltamos e eu quero fazer um convite especial para você, telespectador, você que está nos assistindo também pela internet. Domingo próximo, agora dia 12 de julho, a partir das 9 horas da manhã, estará acontecendo no Parque Ipanema o TV Solidária, uma realização da Fundação e da TV Caravelas, né, Fundação Amigos do Vale e da TV Caravelas, em que nós teremos várias apresentações e também está sendo recolhido, né, agasalho para cobrir o frio daquele que não tem com que se cobrir. Então participe, você que mora aí nas redondezas do Parque Ipanema, você da cidade de Ipatinga, você do Vale do Aço, é o nosso convidado. Nós teremos várias participações, teremos o palhaço gargalhada e risadinha, nós teremos uma palavra com o pastor Renato, né? Vai ter várias atrações. Então vá lá, no Parque Ipanema, 12 de julho, a partir das 9 horas da manhã, o nosso TV Solidária. Ano passado teve, foi muito bom e esse ano vai ser melhor ainda e nós contamos com a sua participação. Também vai ser transmitido ao vivo aqui na nossa TV Caravelas. Então, é para você continuar ligadinho. Nós vamos agora para o quadro Palavra Profética. Pois muito bem, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós voltamos aqui com a palavra do Senhor no programa Propósito de Vida, na direção do nosso pastor Adriano Papa, meu amigo, meu companheiro, e com muito prazer e satisfação nós estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor. A mensagem está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a partir do primeiro versículo. O tema para a mensagem é esse: Deus quer usar o seu barco. E às vezes você pode me perguntar, mas como assim Deus quer usar o meu barco? Deus sendo tão grande, tem algo na minha vida tão importante assim que Deus quer usar, que Deus quer pegar emprestado, né? Vamos dizer assim. E é justamente isso que eu quero dizer ao seu coração. Deus tem você como muito importante e dentro de você tem algo especial. E quando nós falamos de empréstimo, né, Deus ele vai falar aqui através da sua palavra, né, de um empréstimo que ele fez com Pedro, pedindo a Pedro o barco dele emprestado para que Jesus pudesse usar para beneficiar a multidão a qual estava carente de milagres, de bênçãos, de cura, de restauração, de perdão. E o que aconteceu? Jesus pega o barco de Pedro emprestado e Jesus vai então para dentro desse barco. Nós vamos ler aqui o texto sagrado. Diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhes que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluia. E diz assim o versículo 6: e fazendo-se assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. E aí, terminando aqui o texto, diz assim: pois que o espanto se apoderou dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão:
não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. Aleluia. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia, louvado seja Deus. O tema dessa mensagem é muito simples. Deus quer usar o seu barco. Quando nós olhamos para esse texto sagrado, meu coração jubila de muita alegria, porque nós aqui estamos diante de uma história bíblica que venha com muita simplicidade trazer grandes benefícios aos nossos corações. Pedro havia trabalhado junto com Tiago e João a noite inteira e não havia tido êxito, não havia obtido êxito no seu trabalho, não havia tido prosperidade, não havia tido sucesso, porque todas as técnicas, que eles haviam adquirido, para o trabalho da pescaria ao alto mar, haviam, fracassado. Elas não deram a eles condições, de voltar para casa na manhã daquele dia, com sucesso. E se eles tinham filho, por exemplo, imagina como que ficaria a situação deles ao chegar perto do filho, e não ter nada para oferecer, não ter um peixe sequer, nas vasilhas para oferecer para a família. Se eles não tivessem filhos, quem sabe eles moravam com seus pais, a gente não sabe, mas o que nos leva a entender é que de qualquer maneira eles viviam e sobreviviam da pesca. Então era necessário que o peixe chegasse nas vasilhas, nas redes, para que eles pudessem comemorar o seu trabalho. É como se nós trabalhássemos o mês inteiro e no dia do pagamento, o pagamento faltasse. Com certeza é algo muito frustrante para todo trabalhador. E eles ficaram decepcionados, porque acredito eu que os braços já tinham dado cãibra a noite inteira de trabalho árduo. Acredito que eles haviam dado, quem sabe, calo no nalho das redes, jogando as redes em alto mar a noite inteira, e nada haviam chegado nas suas redes, a não ser a sujeira do mar. Meus amados, queridos ouvintes, e o que eu entendo com isso é que Pedro, decepcionado juntamente com seus amigos, estavam à beira da praia lavando as suas redes. E eu quero dar um subtema para essa mensagem, para a mensagem de Deus nesta hora tão preciosa, que rede suja não ponha peixes. É necessário que nós viemos lavar as nossas redes para que os peixes venham chegar em abundância dentro das nossas redes. Então Pedro, ele estava lavando as redes juntamente com seus companheiros de trabalho, quando aproximou dele o milagre. Quem é esse milagre? Se chama Jesus de Nazaré. Jesus aparelha a Pedro e olha para Pedro, e Jesus não oferece nada a Pedro, ao contrário, Jesus pede o barco de Pedro emprestado. O que eu vejo com isso? Jesus queria promover uma fé inabalável no coração de Pedro e dar a Pedro uma oportunidade de participar do reino de Deus, uma oportunidade de transmitir, aquela multidão, uma mensagem de uma entrega total, de uma entrega absoluta. Pedro, quando entregou o barco para Jesus, ele não entregou o barco parcialmente, ele entregou o barco totalmente. Quero provar para você o tamanho da entrega de Pedro para Jesus. A Bíblia diz assim que quando Jesus pegou o barco de Pedro emprestado, a Bíblia fala que Pedro entregou o barco para Jesus, Jesus entra no barco de Pedro e Jesus se assenta dentro do barco de Pedro e começa a anunciar o reino de Deus para a multidão que estava na beira da praia. Meus amados ouvintes, sabe o que eu vejo com isso? Quando Jesus entra no barco de Pedro e se assenta, Jesus estava com total liberdade, porque a entrega não era parcial. Porque uma pessoa que entra dentro de um barco ou dentro da casa de alguém e se assenta e se sente à vontade, é justamente porque a entrega foi absoluta, foi uma entrega natural, não uma entrega artificial. E o que eu vejo com isso? Jesus sentiu a vontade dentro do barco de Pedro, ao ponto de ele se assentar dentro do barco de Pedro. E uma vez que Jesus entrou no barco de Pedro, se assentou no barco de Pedro, Jesus então ali estava, aleluia, deixando a marca do seu milagre, não somente para a multidão, mas uma marca do milagre também para a vida de Pedro, porque Pedro também, como eu, como todos nós, carecia e carecemos do Senhor Jesus dentro do nosso barco. Por quê? Porque se Jesus entrar no nosso barco, Ele vai trazer prosperidade. Porque se Jesus entrar no nosso barco,
ele vai trazer segurança. Porque se Jesus entrar no nosso barco, ele vai trazer paz. Porque se Jesus entrar no nosso barco, ele vai trazer cura. Ele vai trazer restauração, ele vai trazer salvação, ele vai trazer perdão, aleluia, e enfim, ele vai trazer o reino de Deus para dentro de nós. E uma vez que Jesus entra no nosso barco, o barco fica impossibilitado de se afundar. Por quê? Porque Jesus é dono do mar. E uma vez que Jesus está no barco, o barco não pode mais se afundar. E aí, sabe o que eu vejo com isso? Pedro entregou o barco para Jesus. Jesus entra no barco de Pedro, aleluia, e usa o barco de Pedro para beneficiar a multidão. Ou seja, Deus quer te usar de uma certa forma para beneficiar, aleluia, alguém que carece tanto, aleluia, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí a Bíblia diz assim para nós, que quando Jesus devolve o barco para Pedro, aleluia, materialmente falando, Jesus não entregou o barco para Pedro, né, cheio de peixes, né, porque se entregasse cheio de peixes, Pedro perderia a oportunidade de exercer uma fé inabalável, perderia a oportunidade, né, de entender que com Jesus não tem mostra grátis. A amostra grátis é só, aleluia, em algumas empresas, né, de produtos cosméticos e etc. Na presença de Jesus, Jesus não trabalha com amostra grátis, ele trabalha por meio da fé, porque a Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por que Deus deixa você passar por algumas provações? É para que a fé seja estimulada, seja plantada dentro do seu coração e você possa adorar a Deus com a sua fé, com a nossa fé nós possamos adorar a Deus. Agora Pedro, para encerrar, ele pega, aleluia, o barco vazio, né, materialmente, mas espiritualmente cheio, e agora a ordem de Jesus era que eles fossem para o alto mar. Mas espera aí, Jesus, eu estou, aleluia, ouvindo realmente o que o Senhor está dizendo, ou seja, o Senhor está dizendo é isso mesmo, para me voltar para o mesmo lugar que eu sofri a noite inteira, que eu chorei a noite inteira, que eu trabalhei a noite inteira, que eu fui decepcionado a noite inteira. E Jesus, né, com outras palavras, estava dizendo para Pedro, é para lá mesmo que eu quero te enviar. Por quê? Porque lá que você será exaltado, porque lá que você será abençoado. Meus amados ouvintes, sabe o que Deus quer dizer com isso? Deus quer te honrar no meio da sua família mesmo, Deus quer te honrar é na sua rua mesmo, Deus quer te honrar é no seu país mesmo, é na sua escola, é na sua faculdade, é no seu trabalho, é no lugar que você já sofreu muito, é lá que Deus quer te honrar para mostrar que Ele é grande e que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus e que Jesus está dentro do seu barco e seu barco não irá se afundar. Agora, olhando para o texto sagrado, para nós encerrar, sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia diz que Jesus, aleluia, ele ordenou a Pedro que fosse ao alto mar. Pedro obedece a Jesus, vai para o alto mar. E quando Pedro chega no alto mar, aleluia, eu vejo Pedro agora olhando para a esquerda e pensando consigo, será que é aqui que os peixes vão estar? E Pedro olha para o outro lado, pensa a mesma coisa, olha para frente, para trás e pensa, onde os peixes estão? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo, aleluia, peixes, aleluia, em volta de todo aquele barco, aleluia, e não tinha peixes pequenos em volta do barco, era somente peixes grandes, aleluia. Qualquer lugar que Pedro jogasse a rede naquele momento, aleluia, ele teria, aleluia, prosperidade, fartura e teria êxito, porque a ordem não era do presidente, a ordem não era do advogado, a ordem não era do juiz, a ordem não era do homem, a ordem era de alguém que pode, aleluia, que manda em todas as coisas, porque ele era o próprio Deus, era de Jesus Cristo a ordem, e a ordem de Jesus Cristo para a sua vida aqui neste momento é essa: empresta o barco para Jesus e Jesus devolve o barco cheio de peixe, cheio de milagres, cheio de conquista e cheio de prosperidade para a sua vida. Pedro lança o material dele, a rede dele, aquilo que ele tinha, aleluia, para trabalhar sobre as águas. E a Bíblia diz assim que veio mais de 100 peixes grandes dentro da rede de Pedro. E agora Pedro entra num teste ainda maior, aleluia, da prova do amor que ele tinha e da fé que ele tinha para com Deus. Agora Pedro chama os companheiros, aleluia, com outras palavras Pedro estava dizendo, eu não posso ser negligente, não posso ser egoísta com essa grande oportunidade. Agora eu vou convidar os meus amigos a participar do meu milagre, e com isso eu vou atrair meus amigos, aleluia, para a presença de Jesus. E foi justamente isso que aconteceu. Pedro então, aleluia, convida os amigos para
para tirar os peixes das águas, para, aleluia, se fartar daqueles peixes, para adquirir prosperidade. E eles atendem o chamado de Pedro e todos eles foram presenteados, abençoados, primeiramente por Jesus e depois por Pedro, que tinha um coração, a partir de então, missionário, amoroso para com as pessoas que necessitavam de peixes, de milagres, de felicidade e de alegria, porque o peixe naquele momento representava muitas vitórias e em especial representava tudo que eles precisavam para uma grande prosperidade, para uma grande vitória. Foi isso que aconteceu. E que Deus abençoe a sua vida e faça-se como Pedro, né? Quando os peixes chegarem na sua rede, divide os peixes com aqueles que mais precisam de peixes dentro da casa, dentro da família, dentro do barco. E, enfim, Pedro leva aqueles homens a ter um encontro com Jesus. E na praia, Jesus, aleluia, conversando com Pedro, conversando com aqueles dois amigos de Pedro, né? Houve um entendimento ali, que eles não precisavam mais pescar o peixe do mar, porque ali então Deus, através de Jesus, estava dando a eles uma outra missão, fazendo deles pescadores de homens, pescadores de almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que a sua rede possa se fartar neste momento de peixes para a família, para o lar, para, aleluia, dentro do seu barco, em nome de Jesus. Olha, eu quero agradecer a sua audiência e convidá-lo para a próxima semana aqui na TV Caravelas, canal 11 da NET Cabo. É você que está nos assistindo aí pela internet, pela Rede Mundial de Computadores, através do site www.tvcaravelas.com.br. Eu me sinto muito agraciado por você fazer parte, né, nos dar a audiência deste programa. Então nós convidamos para a próxima semana você assistir mais uma programação aqui do Propósitos de Vida, onde nós descobrimos os propósitos de Deus para a nossa vida. A todos vocês, fiquem na paz de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz, em nome de Jesus. Primavera, 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 inverno, verão, primavera, 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 inverno, verão. Sulamita em sua casa, esperando o inverno passar. As janelas, quem sabe, chorando, o mau tempo demora a passar.